Sr. Presidente, agora que se concluiu a Assembleia Municipal de novembro, em que foi aprovado o Plano de Orçamento para 2015, estas grandes opções do Plano para 2015 englobam o quê? As grandes opções do Plano, como é do conhecimento público, é aquilo que se prevê fazer em termos de obra de mais relevo no Concelho. Aquilo que nós quisemos fazer com este orçamento, e que a lei assim o permite, pese embora não fosse habitual fazê-lo no município das Velas, portanto isto é um passo inovador, pese embora, como digo, a lei assim o permita, é uma opção do Executivo, e nós quisemos, nestas grandes opções do Plano, por um lado, fazer aquilo que tem que ser feito, que é aquilo que são as obras de investimento mais relevante e as parcerias no ano 2015, mas também se vislumbrar aquilo que o Executivo se prepara para fazer e tem como objetivo fazer até ao final do seu mandato. E, portanto, estas grandes opções do Plano já vislumbram, para além dos investimentos em 2015, também os investimentos a fazer no ano 2016 e no ano 2017. É óbvio que não passa de um plano, mas que é aquelas que são as orientações deste Executivo e que não é mais nem menos daquilo que foi o nosso compromisso eleitoral com os eleitores e que agora se vê num documento que é Plano Plurianual de Investimentos, grandes opções do Plano. Então daí a questão de pedir a autorização prévia de associação de compromissos por causa deste plano alargado? Não, isso não tem nada a ver com o plano de orçamento. Essa aprovação prévia prende-se com o seguinte, é um procedimento legal, normal, já o ano passado foi. Aquilo que nós quisemos fazer desta vez foi para não estar a fazer anualmente, porque pode-se fazer para o mandato, fizemos agora após 3 anos restantes deste mandato. Isso prende-se com o seguinte, isso prende-se com verbas que estejam no orçamento, mas que passem de um ano para o outro. Ou seja, há serviços que estão contratualizados, que a lei dos compromissos nos obriga a ter que ter o valor no orçamento cativo, mas que muitas vezes só é pago no ano seguinte. E, portanto, é para passar de um ano para o outro aquilo que está contratualizado. Não é mais do que isso. E posso-lhe dar um exemplo. Por exemplo, o Revisor Oficial de Contas está contratualizado este ano, está nas contas deste ano, mas só é pago no ano que vem, porque a consolidação de contas e a prestação de contas só é feita em abril do próximo ano. E, portanto, ele só vai receber a última tranche no ano que vem. Portanto, tem que passar a verba deste ano para o outro. Como acontece com uma série de serviços, por exemplo, com as comunicações, em que nós temos contratos feitos, os contratos são por 2 ou por 3 anos, em que é cativa a verba para esses contratos, mas que depois passa a verba de um ano para o outro. Essa aprovação genérica é para isso, não é para mais do que isso, e que depois, sempre que passa de um ano para o outro, ou sempre que é contratualizado nesses termos, vai à próxima Assembleia Municipal a informação do que é que passou, o que é que não passou e em que termos. Em relação ao orçamento em si, este documento já foi divulgado em algumas partes pela Câmara Municipal. Como é que sentiu a participação da oposição neste orçamento que foi apresentado agora? A oposição participou da forma que entendeu participar, se bem que as assembleias perdem um bocado, eu diria, muito entre aspas, o seu encanto em termos de discussão do orçamento, porque ele já está muito discutido anteriormente. Portanto, nós temos tido o princípio de cumprir com aquilo que a lei assim define, fizemos o direito da oposição ainda antes do orçamento ir à reunião de Câmara e, portanto, os partidos que não têm assento no Executivo a tempo inteiro são consultados, o orçamento é-lhes enviado e, portanto, e ouvimos aquilo que têm para nos transmitir e ainda aquilo que podemos fazer, somos sensíveis a fazê-lo e ajustando o orçamento de encontro àquilo que também são as reivindicações e sempre que positivas ao orçamento. Por outro lado, é discutido amplamente em reunião de Câmara e aprovado em reunião de Câmara, onde também tem os partidos da oposição. E, por outro lado, ainda antes da Assembleia Municipal e antes de ir à reunião de Câmara, eu tenho tido o princípio, já tive no passado ano e tive neste ano para o orçamento do próximo ano, em chamar os líderes dos grupos municipais, em reunir com eles e em trocarmos impressões em relação ao orçamento. E, portanto, depois de todo este trabalho feito, quando o orçamento chega à Assembleia Municipal, já cada um disse aquilo que tinha a dizer. Isto porquê? Porque o nosso entendimento é, para além da questão da posição e da oposição, é criar aqui um ambiente que permita todos contribuírem, cada um dar as suas opiniões e, desde que possível, nós chegarmos a consensos
e aquilo que for o melhor para o nosso Conselho. Portanto, nós temos feito este trabalho e é óbvio que quando chega à Assembleia Municipal não merece muita discussão porque ela foi feita anteriormente. E, portanto, a Assembleia Municipal teve uma explanação do orçamento de grosso modo entre receita e despesa e das grandes opções do plano feita por mim e que depois mereceu algumas pequenas questões, mas muito sucintas e muito resumidas porque, como digo, o orçamento já tinha sido amplamente discutido, quer com os grupos municipais, quer com os seus vereadores, quer com as conselhias representantes dos partidos que não têm pelouro no município. Este é um orçamento de um ano em que a autarquia assumirá as contas das empresas municipais. O Presidente ainda tem a ideia de que será possível evitar a entrada em saneamento? Olha, nós trabalhamos diariamente para que o município não entre em saneamento. Estamos certos e convictos que vamos conseguir. A verdade é que as empresas são uma surpresa todos os dias e todos os dias nos vamos deparando com situações novas. No entanto, acreditamos que estamos neste momento já com alguma margem de manobra que nos permita não entrar nesse saneamento financeiro. E, portanto, é nesse sentido que trabalhamos diariamente e acreditamos que isso não vai acontecer. Nesta Assembleia Municipal também foi pedida uma autorização para a desvinculação da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Porquê esta decisão da autarquia? Olha, essa decisão por uma razão tão simples quanto esta. A autarquia paga de cotas anuais a diversas instituições da qual é sócia e é parceira mais de 30 mil euros por ano. E num orçamento que primou por reduzir despesas e não por aumentar impostos, e portanto o princípio foi de reduzir as despesas ao máximo e não partir para um aumento de impostos, a verdade é que, no caso da Associação Nacional de Municípios, eu próprio fiz uma proposta à Associação de Municípios Regional que seria o seguinte: não faz sentido, na nossa opinião, nós estarmos a pagar a duas associações de municípios, uma regional e uma nacional, quando nós temos uma associação que representa os 19 municípios da região. E é aquela que nos vai dando algum apoio, que nos dá informação e que, ao fim e ao cabo, toda a informação que a Associação Nacional de Municípios nos dá é a mesma que a AMA, a Associação de Municípios dos Açores, também nos transmite. Para além de que muita da informação que a Associação de Municípios envia para os municípios não se adapta à região. E, portanto, aquilo que nós temos, e que foi uma proposta minha, a Associação de Municípios Regional, foi a Associação de Municípios Regional é que será sócia da Associação Nacional e, por sua vez, dá informação aos seus municípios. A Associação de Municípios Nacional não aceitou essa proposta e, não aceitando essa proposta, aquilo que foi o nosso princípio é, ao contrário, há municípios que há anos que não pagam as suas cotas, mas continuam sócios da Associação Nacional de Municípios. O nosso princípio é, se somos sócios, temos que ter as nossas cotas em dias. Nós temos as nossas cotas em dias, inclusive a cota do ano 2014 já está paga, é uma cota na ordem dos 4.200 euros por ano, e o nosso entendimento foi que, se em reunião de Câmara e na Assembleia Municipal, por unanimidade, entendessem que não há mais-valias que aquilo que eu entendo em ser sócios da Associação de Municípios Nacional, essa verba reverteria para instituições do Conselho e o dinheiro ficaria aqui e ajudava as instituições. E, portanto, está votado por unanimidade, quer na reunião de Câmara, quer na Assembleia Municipal, e agora vamos informar a Associação de Municípios, pese embora, quando enviámos o pagamento da cota deste ano, já manifestámos o nosso interesse em nos desvincularmos, e, portanto, vamos nos desvincular por este único motivo, porque entendemos que é dinheiro que não tem retorno para o município e, portanto, com a rentabilização que temos que fazer dos nossos fracos e parcos recursos, esse dinheiro reverterá a favor de instituições do nosso Conselho. Nesta Assembleia Municipal também foram fixadas as taxas municipais, várias taxas municipais. Em relação ao IMI, seguindo a diretiva, por assim dizer, do líder nacional do CDS-PP, esta Câmara manterá os 0,3 taxa de IMI? Sim, é preciso que se diga uma coisa. É verdade que o líder nacional do CDS, o Dr. Paulo Portas, me pediu e comunicou-me, como o fez aos restantes presidentes de Câmara do CDS, que gostaria de ver, numa altura que é difícil para as famílias, um contributo também por parte dos municípios em não aumentar os IMIs e até aquelas que tinham acima dos mínimos passarem para esse mínimo. É verdade que foi tido em conta, mas também é verdade que antes dessa conversa e antes desse anúncio feito, inclusive pelo líder nacional, que já estava decidido que seria os menos. Até porque eu disse o ano passado, e fui sustentando durante este ano, que muito provavelmente o IMI teria que subir, porque nós tínhamos que aumentar a nossa receita.
O facto é que, depois de haver as diversas conversações que houve, como lhe transmiti, com a posição e também com a oposição, chegámos a um acordo e a um consenso e a uma forma de não aumentar o IMI e, portanto, e sim reduzir em mais algumas coisas que conseguimos ir reduzindo, por forma a evitar sempre a entrada em saneamento, mas não aumentar o IMI numa altura em que as famílias também vivem dificuldades e que é um contributo para elas. Por outro lado também, que esteve em cima da mesa, não cobrar, por exemplo, derrama às empresas, que é uma taxa que o município pode cobrar e que nós entendemos não a cobrar, sendo também um estímulo e um apoio ao setor empresarial que cria postos de trabalho que bem são precisos no nosso concelho e que também atravessam muita dificuldade as empresas. E, portanto, conseguimos manter esta taxa, que são as taxas mínimas, pese embora tenhamos cumprido com aquela que foi uma diretriz da Assembleia Municipal o ano passado, ou quando da aprovação das taxas de IMI, que foi a majoração aos prédios devolutos e degradados e em ruínas. E, portanto, já foi carregada toda a informação durante este fim de semana, porque teria que ser carregada até ao final do mês de novembro. A Assembleia acabou na madrugada do dia 28 e, portanto, durante o fim de semana a informação foi enviada à autoridade tributária e aqueles que têm os prédios, nomeadamente em ruínas e degradados, serão majorados em 30%, que é aquilo que defende a lei do Código de IMI. Em relação a este orçamento que é o seu segundo orçamento apresentado no Executivo Camarário, o que diferencia este do primeiro orçamento? Olha, este não é um orçamento muito diferente do orçamento do primeiro ano. E não é muito diferente porque nós tentámos, e acho que conseguimos, fazer um orçamento para o corrente ano 2014 que é realista, e é essa a conduta que continuamos a fazer. E, portanto, na prestação de contas irá ver-se aquela que é, ou aquele que é o cumprimento do orçamento, mas que lhe posso dizer que se calhar pela primeira vez ultrapassará em 100% as suas receitas. E, portanto, é um orçamento que não é empolado e que depois se torna real quando a apresentação de contas. E, portanto, é um orçamento feito por essa base e que, efetivamente, não tem muito de novo, porque o que teve de novo já foi o que teve neste primeiro ano de mandato. E, portanto, é um orçamento que é realista, que é um orçamento que vai de encontro a cumprir com aqueles que são os compromissos assumidos da autarquia. É um orçamento que ainda permite fazer investimento na ordem dos 2 milhões de euros, porque a lei define como investimento também aquilo que são os compromissos assumidos com os empréstimos bancários. Nós vamos pagar no próximo ano sensivelmente 1 milhão de euros de empréstimos bancários e ainda vamos investir 1 milhão de euros em investimento público no concelho. É óbvio que se não tivéssemos este compromisso desta dimensão de 1 milhão de euros para pagar de encargos financeiros assumidos por anteriores executivos, tínhamos 2 milhões para investir no concelho. Não temos e, portanto, é o orçamento que é possível, mas que é um orçamento realista e que, de facto, não traz muito de novo em relação ao do ano passado, porque é um orçamento que vai de encontro àquilo que são, não as nossas necessidades, mas aquilo que é a possibilidade de ter, tendo em conta os constrangimentos financeiros que a autarquia tem. Em relação a esta constituição da Comissão de Acompanhamento da Revisão do PDM, o Executivo sente necessidade de ter esta comissão? A lei é muito clara, a comissão tem que existir, não se pode fazer uma revisão do PDM sem essa comissão e, portanto, a comissão é proposta pelo Executivo da Câmara, foi à Assembleia Municipal tão só porque nós entendemos que deveria ter representantes da Assembleia Municipal nessa comissão, não é obrigatório ter, e até porque, em última análise, quem aprova a comissão final é a Vice-Presidência do Governo através da DROAP e, portanto, nós vamos propor e entendemos que, sendo um documento abrangente, um documento orientador, um documento de gestão do nosso território e um documento para os próximos 10 anos e que é um documento estruturante para o desenvolvimento até económico do nosso concelho, que a Assembleia Municipal deve estar representada, portanto, convidamos a Assembleia Municipal a nomear o seu ou os seus representantes, no caso em apreço, nomeou um membro de cada bancada com representação na Assembleia Municipal para fazer parte da comissão e que nós queremos que seja uma comissão o mais alargada possível, ao mesmo tempo funcional, mas que seja um documento amplamente discutido e que seja um documento bom para o desenvolvimento do nosso concelho para a próxima década. Que é a vontade do povo, é um peso enorme de responsabilidade sobre as minhas costas, uma palavra de gratidão às pessoas por esta confiança que depositaram em mim, na minha equipa e no projeto que apresentámos durante os 15 dias de campanha. Agradecer às pessoas esta confiança
e dizer-lhes aquilo que sempre disse durante toda a campanha. Com humildade, com muito trabalho, vamos tentar fazer das Velas um concelho melhor e tentar trazer vida e alegria a este concelho que bem precisa. Eu penso, e isto é a prova real, que não vale tudo para ganhar eleições. As pessoas hoje sabem votar, as pessoas sabem decidir o que é que querem para cada freguesia e para todo o concelho. A prova disso foi os resultados diferenciados nas 6 freguesias para a Câmara e para a Assembleia. Uma Assembleia Municipal que não tem maioria absoluta, uma Câmara Municipal que tem maioria absoluta e 6 freguesias, 2 para o CDS, 2 para o PS e 2 para o PSD. É a vontade do povo e é a prova clara que as pessoas sabem o que é que querem e aquilo que lhes posso prometer, que foi o que sempre lhes prometi, é humildade e muito trabalho, sabendo as dificuldades que me esperam e o trabalho árduo que tenho pela frente, mas que eu vou abraçar, como sempre abracei, os projetos onde me meti e em que sempre que me deram um voto de confiança e me elegeram, sempre me dediquei com esse corpo e com essa alma. É isso que uma vez mais vou fazer, na expectativa e na esperança que traga de certo uma nova vida a este concelho, uma nova dinâmica e de certeza que daqui a 4 anos vamos estar aqui para prestar contas aos velenses e com a certeza que vamos ter um concelho melhor. O militante de base do CDS, como é que é ganhar a Câmara das Velas? É uma alegria muito grande. Hoje é dos dias mais alegres que tenho na minha vida. Ter ganhado a Câmara com a maioria e também ter continuado a dar continuidade ao trabalho que o Luís tem feito em Rosós, ter conseguido ganhar a Junta de Rosós, que era difícil, mas conseguimos ganhar, a minha equipe conseguiu, e eu estou muito satisfeito de termos ganhado. Este trabalho de seriedade compensou? Compensou. E sempre tive esperançado que ganhava a Junta em Rosós. Sempre tive essa esperança de ganhar a Junta em Rosós. Em relação ao resto do concelho, o que é que pode dizer? Estou satisfeito, ganhamos mais uma Junta no Norte, perdemos a Junta Santo Amaro por 7 votos. Estou muito satisfeito, não posso estar mais satisfeito, porque quanto mais ganhar, mais gostava, tem muita pena não termos conseguido ganhar a Santo Amaro, ficamos a 7 votos, mas enfim, depois também ganhámos outra só por 4, é assim, depois Rosário ganhámos folgado, estou muito satisfeito, um dia muito alegre para mim. A Semana Aberta da Escola já tem vindo a ser realizada de há 3 anos para cá. O nosso objetivo é mostrar à comunidade as atividades que fazemos, especialmente a parte técnica dos cursos que aqui damos formação. Também tivemos alguns convidados que vieram dar o seu contributo, que vieram partilhar experiências e um pouco da sua vida profissional com os nossos alunos, também para os enriquecer mais. Ontem tivemos um evento que na minha opinião correu muito bem, que falámos da atividade agrícola aqui na Ilha de São Jorge, que é a base económica da nossa ilha. Trouxemos cá um agricultor, uma pessoa que já é agricultor há vários anos, que partilhou da sua experiência agrícola do antigamente e agora mais moderno. Tivemos também um agricultor mais jovem, que fez o seu projeto de primeira instalação, também para tentar transmitir aos nossos alunos um bocadinho da realidade e incutir um bocadinho o gosto pela atividade em causa. Foi tudo bem, os nossos convidados têm gostado de visitar a nossa escola também, partilharam as suas experiências e acho que isso foi muito positivo para os nossos alunos. A entrega dos diplomas da cidade e de aproveitamento dos nossos alunos.
Esta quantia é uma quantia simbólica, mas que representa o nosso reconhecimento do excelente trabalho que tem sido desenvolvido pela Associação de Apoio à Criança com Necessidades Educativas Especiais e pelo Centro de Atividades Ocupacionais da Calheta. Por essa razão, chamava junto de mim a Sra. Laurinda Soares e a Sra. Noélia Barbosa para receber o nosso contributo. Muito obrigada. De São Jorge para me ajudar a fazer a entrega dos prémios das sopas vencedoras deste festival. Assim sendo, em terceiro lugar ficaram a sopa de fungo da pizzaria Zig Zag e a canja da graça da Sra. Isabel Soares. O representante da pizzaria Zig Zag não pode estar presente, por isso chamava a Sra. Isabel Soares. A filha da Sra. Isabel Soares. Um diploma de autoridade, é da pontualidade, porque costumo chegar na hora, sempre estou aqui na escola na hora, nunca faltei às aulas. Eu sou da origem da Guiné-Bissau, estou cá por causa da minha mulher. A minha mulher é professora, ela está a dar aulas na secundária, na escola básica secundária lá. Porque eu estou cá, mas eu não quero ficar com ela cá quase um ano, sem fazer nada. Eu venho com ela para cá para tentar arranjar trabalho, mas não há trabalho. Agora, eu tenho que estar na escola, aproveitar e fazer qualquer coisa. A escola profissional, para mim, eu acho que é a melhor escola. Desde que eu estou a estudar cá, nunca tinha problema com ninguém. Tenho bons amigos aqui, toda a gente dá muito bem com toda a gente aqui. São bons professores também, então, todos são bons para mim. Respeito toda a gente também me respeita. A diretora é muito bom, ela sempre é uma pessoa muito respeitosa. Não tem nada mal contra todo mundo que está aqui nessa escola, não tem nada mal contra eles, porque todos são, para mim, são boas pessoas. Desde que eu estou cá, não tem nada mal a dizer. Vamos falar das genealogias georgianas. Como o tema é tão abstrato como abrangente, destacarei sobremaneira as famílias que influenciaram a ilha pelos seus teres e haveres e pela sua influência na governança da ilha. Contudo, o meu objetivo principal não é descrever o passado, mas motivar alguém para os benefícios mentais e culturais da investigação genealógica como forma de conhecimento da nossa história específica, da comunidade, da ilha e, sobretudo, desnova a nossa existência e para o nosso particular ADN. A história não vem dos compêndios,
mas que para nós deverá ser mais querida e importante porque é a nossa história. Numa primeira análise ao tema deste trabalho, as pessoas, tal como eu, devem questionar-se sobre o eventual interesse de um tema do passado, quando o presente é negro e o futuro incerto para a grande maioria de jovens deste país. Com efeito, este tema tratado com mais ou menos profundidade ou abordado com maior ou menor fundamentação, nada responde materialmente aos problemas do nosso cotidiano e, portanto, terá tanto interesse, para a maior parte, bem menos, como ver um jogo de futebol, beber uma cerveja ou passar um quadro numa discoteca. O que pretendo com ela é precisamente isso, não prescindir dos pequenos prazeres que essas coisas dão, mas acrescentar a eles um outro, mais, que é o da investigação genealógica. Quem o experimentar vai concluir que, afinal, a investigação não retira outros hobbies ou prazeres, mas acrescenta mais um. E esse, num campo geralmente menos procurado, mas complementar ao corpo, é o da intelectualidade. Uma história. Eu, quando estudava, fui obrigado a traduzir do latim para o português parte de uma obra de Cícero, ou Cícero, intitulada De Segnitute, da Guice, escrito quando ele tinha 72 anos e, portanto, um ano antes de ser morto em 43 a.C., pelo escolásio Marco António, e mais tarde, sem ser obrigado, li um outro livro mais recente de Eduardo Barroso sobre pequenos prazeres. Tanto um lido por obrigação como o outro lido por gosto e vontade própria descrevem pequenas coisas da vida que, quer no campo material, quer no intelectual, nos ajudam na realização pessoal cotidiana. Ora, a genealogia poderá transformar-se num desses pequenos prazeres e ter interesse para aqueles que, a par dos prazeres materiais, gostarem de usar o espírito e a mente em matérias extra-profissionais, pois quando nela um hobby e investigação que lhes permitam um tempo, distração, alegria da descoberta e conhecimento da sua própria história. De uma forma geral, são fontes das genealogias do nosso país estas publicações. De acordo com a entidade do investigador, os referidos 3 avós já devem ter nascido antes de 1910. Portanto, sendo assim, não necessitará de gastar mais dinheiro em certidões, porque o sítio do Centro de Conhecimento da Saúde já possui disponíveis os registros paroquiais de São Jorge. A partir daqui será necessário vontade, paciência, interesse e, sobretudo, 3 coisas. Persistência, ainda persistência e mais persistência. Por outro lado, quem pretender fazer uma investigação genealógica da sua família vai com certeza encontrar falhas nos registros que poderão parecer inutilizáveis e outras que o serão mesmo. Refiro-me à existência de pais incógnitos e ascendentes colocados na roda, que leva por uma ou outra situação ao nome dos progenitores não se encontrarem nos referidos registros. Nessa situação, ignora-se o ramo ascendente correspondente até que alguma eventual informação possa esclarecer o caso que surja em outros documentos. Também se chama a atenção para o facto de algumas pessoas serem registadas com alguns atrasos, o que significa não se encontrarem nos livros de registro na ordem cronológica. Relativamente ao Conselho das Velas, alerto para a existência de registros, principalmente da primeira metade da década de 30 do século XX, que não foram validados por falta de elementos, pelo que tais registros foram efetuados bastante mais tarde e por isso exige algum cuidado quando investigamos pessoas que sobretudo nasceram e se casaram em tais anos. Para muitos genealogistas que concordam com estes, não basta possuir um rol de nomes para ter uma verdadeira genealogia. Há que lhes dar um contexto histórico, um espaço e um tempo. Desta forma, a investigação poderá continuar através da consulta de pessoas antigas que os conheceram ou deles ouviram falar,
da busca de jornais ou livros antigos, de histórias e notícias, em que tenham estado envolvidos nas relações de passaportes, passageiros, etc. Bem, pediram para falar sobre genealogias georgenses e até aqui tentei apenas incentivar alguém para o hobby das genealogias familiares. Filo propositadamente, porque São Jorge e os Açores possuem bem documentadas as genealogias de quem suportou financeiramente a ilha e a ela governou. Os Furtados, os Pereiras. Estas, tudo o que seja genealogias deste grupo central, há sempre ramos que vêm para aqui, que estão ligados aqui. Por isso é que eu falei do Jorge Refugiados, da terceira, porque esse abrange este grupo central todo. Falei em São Jorge, estava a falar em São Jorge. Abrange este grupo central todo. Acontece, por exemplo, Furtados que vem para cá para São Jorge, mas vem de Faial e Pico. Não temos o Furtado. Que é como os Maciéis, com exceção do ramo a que eu pertenço, que nasceu por geração espontânea no nome Maciel, os outros vêm de Pico. Os Maciéis de Pico, os Pereiras Maciéis que são da Beira, que vão para a Beira. Há vilas Maciéis de Rosais, o Ramos Maciéis, que é a família dos Árvores Maciéis, que vão de Pico e depois fixam-se em Rosais. Estes Maciéis que eu falei aqui com os Avelãs, nasceram por geração espontânea. São o primeiro Maciel, é filho de Manuel Ferreira Madruga, por sua vez é filho de Matias Gonçalves, por sua vez é filho de Manuel Gonçalves. Portanto, surge o nome. E como é que surgem esses nomes? Os nomes, muitas vezes, das pessoas que antigamente estavam, era José, Manuel, Joaquim e Mário. Podem vir da família, podem vir dos padrinhos, há muitos que o nome de família vem dos padrinhos, e até podem vir de uma certa ligação onde trabalhava. O criado, o servente de uma casa, às vezes dá o nome ao filho da casa. Vai buscar o Silveiro, vai buscar o Maciel. Deduzo, este o primeiro Maciel que aparece nesta família, neste reino que eu falei, conheci, portanto, o Manuel Ferreira Madruga, que era carpinteiro, trabalhou muito para uma família em que tinha o capitão João Teixeira Maciel. Isso já descobri, até foi no arquivo da Quebra, e que descobri lá essa parte. E, portanto, muito possivelmente, o Maciel entra, no António Joaquim Maciel, entra por via disso. Hoje, o último dia, começou com o hastear da bandeira do Ecoscolas, um clube que já existe na nossa escola e que tem bastante importância há sensivelmente 12 anos. Temos desenvolvido importantes atividades e resolvemos fazer o hastear da bandeira hoje com a doutora Marta Betancourt do Parque Natural de São Jorge, de forma também a comemorar o Dia Mundial da Floresta. Seguidamente tivemos um workshop de bordados de arraiolos, também foi bastante participado. As pessoas mostraram-se muito satisfeitas com a aprendizagem de uma arte que cada vez mais está a desaparecer, cada vez são menos as pessoas que sabem e que sabem ensinar. Tivemos também a participação da loja Ambientes e Beleza, que esteve a fazer arranjos florais com os motivos da Páscoa. Também, segundo aquilo que pudemos constatar pelos comentários do público, correu muito bem, as pessoas ficaram muito satisfeitas. Tivemos o nosso almoço temático. Hoje, terceiro dia, foi o almoço de alemão, um almoço também bastante participado, correu muito bem. Da parte da tarde, fizemos o nosso festival de crepes. Já as escolas que nos visitam já nos conhecem e dão bastante importância ao nosso festival de crepes. Tivemos ainda uma repetição do workshop de cupcakes, porque as pessoas que o fizeram a primeira vez mostraram-se muito interessadas em aprofundar os seus conhecimentos e então decidimos dar essa segunda oportunidade.
A terminar a parte diurna deste dia, procedeu-se à entrega dos diplomas de assiduidade e de mérito aqui dos nossos alunos. Procedemos também à entrega dos diplomas das atividades desportivas que decorreram nestes dias e ainda aos prémios relacionados com o Festival das Sopas, que aconteceu ontem, um festival beneficente, e concurso de fotografia e concurso de poesia. Na parte da noite, na parte mais vocacionada para o público em geral, tivemos uma entrega de um quadro com heráldica da nossa Câmara Municipal, da Câmara Municipal das Velas, feito pelo curso administrativo pós-laboral, ou seja, pessoas que, já estando a trabalhar, tendo um percurso e uma carreira relativamente estável, decidiram voltar a estudar e escolheram a nossa escola para o fazer. Portanto, estivemos a fazer a entrega desse quadro à senhora vereadora Ana Paula Betancourt e também à nossa escola. Eles decidiram fazer um segundo quadro e oferecer à nossa escola, e posteriormente tivemos o senhor Frederico Maciel a fazer uma breve resenha histórica sobre a genealogia jorgense, tentando encontrar aqui no público um futuro investigador, atendendo a que São Jorge, e nomeadamente o Concelho das Velas, é o concelho que tem o maior e o melhor espólio, não sei se poderei dizer o melhor, mas um dos mais importantes espólios na área da genealogia. E foi os nossos 3 dias da Semana Aberta. Penso que concluímos em grande. O público mostrou-se bastante satisfeito com as diversas atividades, desde as desportivas aos workshops, às palestras. Não posso deixar de referir ainda que, sendo o Dia Mundial da Floresta, dedicamos este dia também à nossa quinta, à Quinta da Escola Profissional. Decorreram lá durante a tarde, porque infelizmente o tempo não nos ajudou, durante a tarde tivemos a visita de algumas escolas, de algumas turmas da nossa escola. Gostaria de salientar o Clube de Reciclagem e da Horta Biológica da Escola Básica e Secundária das Velas, que estiveram a ver as nossas instalações, estiveram a plantar uma árvore e, deste modo, conseguimos comemorar o Dia Mundial da Árvore, bem como finalizar a nossa Semana Aberta, a terceira Semana Aberta da Escola Profissional.